Olá, a aula de hoje é de cistos não odontogênicos, né? A gente vai dar continuidade. A aula anterior foi de cistos odontogênicos e hoje a gente vai falar um pouco sobre os cistos não odontogênicos. Esse conceito, eu acredito que já foi passado, né? Foi passado na última aula para vocês, é só para a gente relembrar qual é o conceito de cisto. Então, a definição de cisto é que é uma cavidade patológica com conteúdo fluido ou semifluido ou gasoso, na qual não é formada por acúmulo de pus, né? Vocês já devem ter visto na aula de cistos odontogênicos que a secreção purulenta ela pode estar presente numa lesão infectada, mas ela não é responsável pela formação da cavidade patológica. E ela é frequentemente revestida por um epitélio, né? Um epitélio, uma cápsula fibrosa que caracterizam essa lesão cística. Então, a gente vai ter uma cavidade, um epitélio, né, no entorno dessa cavidade e um tecido conjuntivo. Quando a gente estiver falando de lesões intraósseas, a gente vai ter essa lesão reacional, né, esse periósteo compondo também essa cavidade, né, esse cisto. Então, os cistos vocês já viram que são divididos em odontogênicos e não odontogênicos, né? Os odontogênicos vocês viram na primeira aula, que são cistos que têm como características, são derivados de um remanescente odontogênico, né, de um epitélio odontogênico, diferentemente dos cistos não odontogênicos. Vocês vão ver que nos cistos odontogênicos, eles têm algumas possibilidades, né, da sua etiologia. Por muito tempo acreditava-se que eles eram cistos fissurais, que eram cistos que estavam presentes no encontro durante o processo de embriogênese, que a gente tinha a formação, né, a fusão dos processos embrionários, e um remanescente epitelial ficava ali presente e acreditava-se que essa era a origem dos cistos não odontogênicos. Atualmente, a gente já vem questionando essa origem fissural, né? A gente já tem marcadores embriológicos que muitas das vezes, em grande parte das lesões, questionam essa possibilidade de serem cistos fissurais. E a gente, na grande maioria, a gente ainda não sabe explicar a patogênese, né, de cada lesão. Né? Não tem uma patogênese certa em cada um. Vocês vão ver que a gente vai comentar em cada um que um vai ser um pouco diferente do outro. Então, não existe, assim, para cada um, né, vai ter uma patogênese diferente e alguns a gente não sabe, a grande maioria a gente não sabe identificar qual é. Os cistos, eles vão se desenvolver, os cistos não odontogênicos, eles vão se desenvolver na região oral e maxilofacial, né? A gente acredita que provavelmente esse aumento de tamanho aconteça por uma diferença de pressão osmótica e hidrostática dentro dele, tá bom? A gente vai começar falando pelo cisto nasolabial, tá? É o primeiro cisto não odontogênico que a gente vai começar a falar. Então, o cisto nasolabial, ele é um cisto de desenvolvimento raro, né? Ele ocorre no lábio superior, lateralmente à linha média. O cisto nasolabial, ele tem duas teorias para sua patogênese. Na verdade, a patogênese é desconhecida, não se sabe, mas existem duas teorias, né? A primeira delas é que ele é um cisto fissural, né? Foi a primeira teoria adotada. Então, acreditava-se que ele surgia a partir do encontro, da fusão do processo maxilar com o processo nasal mediano e lateral, né? Então, ficava um remanescente epitelial ali presente durante a fusão desses três processos e ele dava origem ao cisto nasolabial. Porém, determinadas bases embriológicas e marcadores embriológicos, essa possibilidade já veio sendo questionada. E hoje, o que se tem como uma possibilidade para uma teoria para o seu surgimento é a presença de remanescente epitelial do ducto nasolacrimal. Por que eles acreditam nisso? Porque normalmente, quando essa lesão cística, quando a gente, né, faz a biópsia, tanto pela localização quanto o epitélio que reveste é o mesmo epitélio do ducto nasolacrimal. Então, por isso que eles acreditam que seja hoje a teoria mais adotada, que ele é um remanescente do ducto nasolacrimal, tá bom? Quando a gente fala de cisto nasolabial, a gente está falando de um cisto que ele vai se formar, a gente vai ver um aumento de volume em lábio superior, lateralmente à linha média, tá? E ele vai causar uma elevação da asa do nariz. Esse aumento de volume lateralmente à linha média, ele muitas das vezes o paciente ele consegue identificar quando ele vai fazer o uso, quando ele faz uso de alguma prótese,
né, e ele usa frequentemente, ele vai encaixar, ele percebe que tem alguma coisa errada, como no primeiro momento, que é bem discreto, tá? A gente pode também, além da elevação da asa do nariz, né, ele vai estar ali lateralmente na linha média, além da elevação da asa do nariz, a gente também pode ter essa mucosa do vestíbulo nasal aumentada e, consequentemente, intraoral, a gente tem um apagamento do fundo do vestíbulo e também do sulco nasolabial. Então, a presença dessa lesão faz com que haja um apagamento do fundo vestíbulo intraoral e extraoral a gente normalmente vê esse apagamento do sulco nasolabial, tá? Dependendo da sua expansão, essa expansão que acontece, muitas das vezes o paciente também, além da dificuldade de utilização de prótese, o paciente relata uma obstrução nasal, pode acontecer, principalmente no lado, né, que a gente tem o desenvolvimento da lesão cística, então a gente vai ver acontecendo essa obstrução nasal. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Estava tendo uma interferência. A gente consegue evidenciar que em alguns casos, né, a gente não vê uma destruição óssea acontecendo, né? Pode acontecer, mas não é tão comum, né? Eles não são lesões destrutivas, e quando a gente vê uma reabsorção óssea acontecendo é pelo crescimento da lesão cística, então ela vai causar uma rarefação naquele osso subjacente, tá? Não porque ela seja uma lesão infiltrativa, e sim porque pode acontecer por conta do seu crescimento. Então, a gente pode ver uma distorção na margem óssea, principalmente quando a gente está falando, né, da abertura anterior do nariz. Então, a gente vê essa crista óssea, a gente fala até que faz um formato de um parênteses por conta dessa reabsorção. E a gente vai vendo ela se estendendo até a linha média. Normalmente, o paciente não tem queixa de dor, é assintomático, a não ser que ele tenha um processo inflamatório secundário acontecendo, e aí a gente vai ter a queixa de dor, tá? Mas pode acontecer, não é incomum de acontecer, dele ter um rompimento, tá? E ele vai drenar esse material dentro da lesão cística, tanto pela cavidade nasal, quanto ele pode drenar também pela cavidade oral, tá? Então, esse é um caso de uma paciente nossa, né, que a gente faz acompanhamento no nosso curso de especialização da Faculdade São Leopoldo Mandic. Esse caso do ano passado, essa paciente tem 67 anos e chegou exatamente com essa elevação da asa do nariz. Eu tive que tampar aqui, né, o olhinho dela, mas eu acho que mesmo assim dá para a gente perceber que tem uma assimetria, né, na face. A gente consegue ver aqui um aumento de volume, né, uma elevação dessa asa do nariz, né, até mesmo esse apagamento desse, né, o apagamento dessa, também aqui em terço médio, tá? Intraoral, a gente também consegue ver, né, esse aumento de volume em fundo de vestíbulo, aqui a gente vê até se estendendo até a linha média, onde a gente normalmente vê mesmo, tá? A gente vê bem, né, aqui também ela era usuária de prótese, talvez, né, às vezes a assimetria, logicamente, que chama muita atenção, mas a prótese é uma coisa mais comum, né, o paciente vai lá e coloca todo dia, então, ao utilizar essa prótese, ele percebe que tem alguma coisa errada na hora de encaixar essa prótese. Então, normalmente, a gente vê ele mais frequente em pacientes adultos, né, a gente vê um pico de prevalência entre a 4ª e 5ª década de vida, uma ligeira predileção pelo gênero feminino, e a gente normalmente vê ele unilateral, né? Ele acontecendo só de um lado, mas há relato, 10% dos casos, que a gente vê ele acontecendo de forma bilateral, tá bom? Como a gente já falou anteriormente, a maioria a gente não vê alteração radiográfica presente, né? Só mesmo uma reabsorção ou uma rarefação óssea que acontece por conta da pressão cística, né? Pressão da lesão cística pelo crescimento, com o tempo, às vezes aquela lesão está ali por muitos anos, e aí acaba fazendo uma compressão do osso e essa destruição óssea. Então, isso aqui é uma imagem da biópsia, até meio sanguinolento aqui, né? Mas a gente consegue ver, olha que coisa linda essa lesão aqui. Foi feita uma incisão e aí a gente já deu de cara com a lesão ali presente. É importante a gente falar também que, às vezes, a gente não pode ter alguma dificuldade de visualizar, né? Lembra que ela é uma lesão de tecido mole. Então, se a gente precisar usar algum tipo de exame de imagem para a gente ter certeza de que não é uma lesão intraóssea, a gente pode lançar mão de uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, ou até mesmo uma ultrassonografia, tá bom?
Quando a gente faz a histopatologia dessa lesão, se a gente for pensar que ela está ali próxima a um epitélio da cavidade nasal, a gente já pensa no epitélio colunar pseudoestratificado pela localização dela, né? E exibindo células caliciformes e também células ciliadas, né? Que é o mais comum da gente ver nessa área. E também a gente pode ter ela variando, tá? A gente pode ter um epitélio também cúbico, até áreas de metaplasia escamosa acontecendo, tá bom? E normalmente a gente vê essa parede, essa tecido conjuntivo que cerca, né, que está ali envolvendo, né, dando suporte para aquele tecido epitelial, esse tecido conjuntivo fibroso, tá? Ele pode estar mais ou menos denso e com tecido às vezes muscular associado. Então a gente mandou esse material para o laboratório de patologia do FRJ, tá? Que eles fazem uma parceria com a gente lá na Faculdade São Leopoldo Mandic, na nossa especialização. Então, essa aqui é a foto da macroscopia. Então, a gente vê aqui a lesão tendo mais ou menos uns 2 centímetros, né? Mais ou menos o todo da lesão. Aqui já a lesão, o corte da lesão. E aqui a gente vê a microscopia. Então, quando a gente olha essa microscopia, a gente vê esse epitélio, né? Aqui, recobrindo, vê esse tecido conjuntivo fibroso. Aqui tem áreas, né? Você vê vaso, né? A presença de vasos presentes, vê também hemácias extravasadas. E aqui a gente vê claramente, né? Em algumas partes, vê essa transição, né, desse epitélio pseudoestratificado para um epitélio mais escamoso. Aqui nem tanto, né? Mas mais ainda pseudoestratificado. Então a gente consegue ver, né, em alguns pontos, até mesmo ciliadas, presença de células mucosas também podem acontecer, tá? Em alguns casos a gente vê, em 60% a gente vê a presença dessas células mucosas presentes nesse epitélio. É importante a gente lembrar que a gente pode ter outros tipos, né? Ele está aqui não queratinizado, e esse tecido conjuntivo frouxo, essas áreas de hemorragia, esse infiltrado inflamatório, tá bom? O tratamento é remoção cirúrgica. Essa remoção cirúrgica pode ser feita tanto pelo acesso intraoral quanto pelo nasal, que for mais fácil. Existem alguns casos que eles fazem marsupialização pelo nariz, né? Eles fazem uma marsupialização endoscópica, né? Eles vão lá, botam um dispositivo, marsupializam e fazem essa drenagem via nasal. O prognóstico é muito bom dessa lesão, né? A gente vê raríssimos casos de recidiva. Esse QR Code, vocês podem botar o celular de vocês aí, bota para tirar foto. São os 2 artigos que a gente citou ao longo da explicação, tá? Então, eu botei um QR Codezinho para que vocês consigam pegar um artigo, né? Selecionei alguns artigos referentes ao assunto. Espero que todo mundo consiga tirar, mas senão depois vai estar na gravação, é só colocar aí na telinha e acessar o artigo, tá bom? Acho que foi, né? Um minutinho. O tempo é corrido, não dá nem para esperar muito para fazer o QR Code. Opa! Tudo. E voltou tudo. Espera aí. Então, a próxima lesão que a gente vai falar é o cisto do ducto nasopalatino, ou cisto do canal incisivo, ou cisto maxilar anterior mediano. Ele é o cisto não odontogênico mais comum que a gente vê na cavidade oral. Também a gente não sabe a patogênese ao certa do cisto do ducto nasopalatino, né? A gente acredita que ele seja presente dos remanescentes do ducto nasopalatino. A gente tem aí mais ou menos na nossa 6ª ou 7ª semana de formação, na nossa 7ª e 8ª semana, mais ou menos, de formação embrionária, né? De desenvolvimento intrauterino, desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação desses tecidos embrionários. A gente vai ter a formação do palato primário com o palato secundário, eles vão se encontrar junto com o septo nasal, e a gente vai ter a formação no canal incisivo. Nesse canal incisivo, a gente vai ter a presença do ducto nasopalatino. Então, o ducto nasopalatino ele vai estar dentro do canal incisivo. Só que ao longo do nosso processo de embriogênese, ele vai sofrer uma atrofia e vai desaparecer. Porém, em 7% de pessoas da população, né, em 7%, a gente vê um remanescente desse ducto nasopalatino, né, a presença desse remanescente. E não se sabe explicar ainda o porquê, né, não sabe se é por conta de um processo inflamatório, um trauma. Existem várias teorias, retenção de muco, existem várias teorias que eles não sabem explicar a proliferação desse remanescente epitelial
dando origem à lesão cística. Então, o cisto do ducto nasopalatino, ele surge por conta, né, da presença desse remanescente epitelial dentro do canal incisivo. Então, é a lesão mais comum. A gente vê ele aí comum entre a 4ª e 6ª década de vida, tem uma predileção pelo gênero masculino, tá? Ele pode ter sintomas, né? Nem sempre, muitas das lesões são assintomáticas, o paciente ele não tem nenhuma queixa, é um achado de radiografia de rotina, ele procura o atendimento e aí a gente consegue observar uma lesão, né, presente unilocular, né, na região do canal incisivo, mas pode acontecer de alguns casos a gente ter um aumento de volume na região de palato anterior, né, e esse aumento, essa tumefação faz com que haja drenagem, tanto pelas vezes cavidade nasal ou até mesmo pela boca, normalmente pela boca, e dor, tá? Como a gente falou, normalmente é um achado de radiografia de rotina, o paciente ele não tem nenhuma queixa, tá? Então, a gente pode acontecer, quando ele estiver associado à dor, a gente ter essa tumefação, esse aumento de volume na região anterior do palato e da mucosa alveolar. Pode acontecer também da gente ver essa contraparte mole, tá? Que a gente chama isso de cisto da papila incisiva ou da papila palatina, tá? Isso aqui a gente não vai ver esse aumento de volume, a gente só vai ver, não vai ver alteração radiográfica, a gente vai ver alteração óssea, a gente vai ver só esse aumento de volume em tecido mole, tá? Então, radiograficamente, quando a gente fala do cisto do ducto nasopalatino, normalmente a gente vê uma lesão radiolúcida bem circunscrita, tá? Ali mais ou menos próximo ou até mesmo na região de linha média, né? Na maxila. Então, ela vai estar ali presente entre os incisivos centrais, tá? Pode acontecer da gente ver uma reabsorção radicular acontecendo. A gente vai ver essa lesão, ela tem algumas características que a gente fala. Normalmente, essa lesão pode ser arredondada, ovalada. Em alguns casos, a gente vê ela em formato de pera invertida, tá? É muito comum da gente ver esse formato de pera invertida. Em alguns outros casos, né, a gente pode falar que a gente vê o formato de um coração. Esse formato de coração acontece muitas das vezes por conta da sobreposição da lesão com a crista, com as cristas com septo, né? A gente vê ali a formação dessa lesão em formato de coração por conta de uma sobreposição, tá? Isso é alguma das formas que a gente pode ver essa lesão se manifestando. Alguns acreditam que quando ela tiver menos de 6 milímetros, a gente não chama de um cisto do ducto nasopalatino, a gente acredita que seja um forame incisivo, porém, se o paciente tiver relato de dor, mesmo ele tendo só 6 milímetros ou drenando qualquer tipo de secreção, a gente tem sim que fazer uma biópsia para a gente ter certeza de que não é um cisto do ducto nasopalatino, né? Que realmente é um forame incisivo. É muito importante também nessa região, a gente tem estruturas importantes, então a gente vai ver nesse tecido conjuntivo a presença de artéria, a gente tem a artéria esfenopalatina passando ali, tem a artéria palatina, a gente vai ter o nervo nasopalatino também, são estruturas muito importantes ali presentes. Então, na grande maioria das vezes, o paciente ele não tem nenhuma queixa de dor, né? A gente vai ter só mesmo a imagem radiográfica, então, isso aqui são de alguns pacientes nossos que a gente acompanha lá no curso de atualização da UERJ, né, de estomatologia. Então, aqui a gente vê exatamente na região de linha média, cadê o cursor? Exatamente na região de linha média, né, na região dos incisivos, né, dos incisivos centrais superiores, a presença dessa lesão, que, como a gente disse, né, ela pode ser radiolúcida, unilocular, mas pode ser ovalada, circunscrita, né, em formato de pera invertida, ou então em formato de coração, pela superposição da crista óssea, do septo nasal, projeção, tá? Ela pode ser um pouquinho maior, né? Não necessariamente ela vai ter pequenas proporções, a gente pode ver ela um pouquinho maior, né? Como a gente falou, em alguns casos aqui a gente não vê, mas pode acontecer uma reabsorção radicular, tá? Aqui também uma outra imagem nossa, dessa, né? Também, aqui mais com formato de pera mesmo, invertida, tá? A gente sempre pede, né, se um paciente ele tem queixa de dor, a gente vai fazer uma punção para a gente ver se tem alguma coisa ali, né, lógico. E eu acho que um aspecto diferencial importante para a gente identificar é que em alguns casos, né, assim, quando a gente vê, nesse caso, a gente não vê a reabsorção da lâmina dura, né, o que ajuda a gente, às vezes, a diferenciar de alguns casos de
cistos radiculares, tá bom? Esse epitélio, ele vai ser um epitélio bem exuberante, tá? A gente vai ver quando a gente faz a histopatologia, a gente remove a lesão, a gente manda para análise histopatológica, a gente vê um epitélio bastante rico, a gente vê um epitélio que pode ser bem variado, tá? Então, a gente variar de um epitélio pavimentoso estratificado, vamos pensar, tá mais ou menos próximo também à região, né, do nasal. Então, a gente vai ver tanto um epitélio variando de um epitélio nasal para um epitélio escamoso estratificado, pavimentoso estratificado. Então, a gente vai ter essa variação. Alguns dizem que, dependendo da posição que ele esteja, se ele estiver mais vertical ou menos, mais acima ou mais abaixo, esse epitélio vai variar. Mas não necessariamente. A gente, tanto que na cisto da papila incisiva, a gente vê um epitélio pseudoestratificado, né, colunar. Então, ele vai ter essa variação, né, essa variável, né, no epitélio dele. A gente pode ver um epitélio pseudoestratificado, um epitélio colunar presente. E uma característica muito interessante dele, que vai chamar a nossa atenção, é o tecido conjuntivo, tá? Então, a gente vai ver, aqui uma transição do epitélio. Então, a gente está vendo um epitélio pseudoestratificado, né? Aqui não dá para ver tão bem os cílios, mas ele indo para um pavimentoso estratificado. E aqui no tecido conjuntivo dele, olha aqui, a gente vê a presença de nervo, a presença, né, de estruturas muito importantes. Então, de vasos, né? Desculpa. Então, a gente vê esse tecido conjuntivo com vasos calibrosos, né? Com artéria e tudo mais. Isso faz ajudar a gente também a pensar na hipótese diagnóstica, tá bom? Esse é um caso da professora Mônica Israel, tá? E do professor Noleto, foi feita a histopatologia pela UF com a professora Eliane. Então, aqui é um exemplo daquele caso que a gente falou. Eu botei o QR Code desse artigo para vocês lerem no final. Então, aqui a gente vê essa tumefação, esse aumento de volume que a gente falou, né? Na grande maioria das vezes é assintomático, o paciente só vai ter mesmo o achado em radiografia de rotina, mas em alguns casos ele pode ter esse aumento de volume, essa tumefação flutuante na região anterior de maxila, tá? Então, aqui é uma radiografia oclusal dessa lesão, uma lesão bem extensa, né? A gente tem uma lesão circunvalada, mas a gente vê uma lesão bem extensa, né? Peraí. Foi. Uma lesão bem extensa. Então, aqui foi durante o transoperatório, né? A professora Mônica fez o retalho, rebateu esse retalho, removeu essa lesão cística, né? A gente consegue ver ela aqui bem bonitinha. Foi feito, né? Foi fechado esse retalho, foi feito o acompanhamento. Foi mandado para biópsia. E quando a gente olha para a biópsia, exatamente o que a gente viu. Tá vendo? Um epitélio escamoso, né? Variando. Aqui a gente nem vê ele tão pseudoestratificado, só mesmo um epitélio escamoso, um tecido conjuntivo, mas aqui é porque está muito clarinha essa foto, mas a gente consegue já ver um ciliado aqui, já querendo uma transição para um pseudoestratificado colunar, né? Um colunar pseudoestratificado. E o que chama muito a nossa atenção é o tecido conjuntivo, com essas estruturas, né, presentes, bem de forma exuberante, tá? Esse aqui é o acompanhamento de 1 mês e 1 ano, e normalmente não tem nada, né? Não tem nenhuma queixa esse paciente. E a radiografia também oclusal de 1 ano depois, sem alterações nenhuma, né? Então, totalmente sucesso, né? Esse osso tem uma regeneração óssea, a gente vê que a recorrência dele é extremamente baixa, tá? Poucos casos, os 10% dos casos que a gente vê relatando parestesia por conta, né, do naso palatino que está ali presente, e até mesmo infecção aguda a gente também vê acontecendo em poucos casos. Mas normalmente a gente faz enucleação, né, e tem uma reestruturação óssea de sucesso, tá bom? A próxima lesão que a gente vai falar é o cisto dermoide. O cisto dermoide, ele na verdade, a gente, quando fala de cisto dermoide, a gente tem que lembrar que ele é uma malformação cística, então a gente vai lembrar, ele é como é que eu vou dizer? Ele é uma formação frusta de um teratoma. Por que eu estou falando isso? Porque o teratoma, ele é uma lesão que surge a partir dos 3 folhetos embrionários, tá? Então, a gente vai ter ectoderma, mesoderma e endoderma dando origem a um teratoma, tá? Então, o teratoma, normalmente, ele vai surgir a partir do remanescente de células germinativas ou blastómeros totipotentes,
e ele vai dar origem a essa lesão, né? Dos 3 folhetos embrionários, né? Ele é bem complexo. Só que o que vai acontecer, né? A gente vê teratoma muito comumente, tumores de ovário, testículo, são teratoma, né? Que às vezes a gente vê todos os folhetos ali, né? Embrionários associados. Então a gente vê a formação de dente dentro desse teratoma, cabelo, né? Todos os anexos ali presentes também, glândulas sudoríparas, gordura, tudo presente. E quando a gente está falando de um cisto dermoide, a gente está falando de uma lesão que ela é menos complexa, tá? Ela não é tão complexa como um teratoma, né? Ela não vai ter todos os folhetos envolvidos quando a gente estiver falando de um cisto dermoide, tá? E o cisto epidermoide, a mesma coisa, tá? Então, o cisto epidermoide, principalmente, quando a gente fala de cisto epidermoide, na pele, a gente vai estar associando ele a um folículo piloso. Na boca, não, tá? A gente não vai ter a presença desses anexos cutâneos. Então, o cisto dermoide na boca, ele é bem comum, é bem raro, né? A gente não vê tão comumente. Ele tem uma localização, normalmente, quando ele está presente, a gente vê na linha média, região de soalho de boca. Então, ele pode estar tanto acima ou abaixo do músculo genioide. Quando ele está acima do músculo genioide, ele causa uma tumefação sublingual, ele desloca a língua para cima. Então, esse deslocamento da língua, muitas das vezes, atrapalha a fonação, protusão da língua, né? Respiração desse paciente. Ele vai ter uma dificuldade de fazer, né, coisas básicas. Ou ele pode estar abaixo do genioide. E aí, a gente fala que forma um queixo duplo, que o paciente fica com uma projeção nessa região submandibular, tá? Então, além dessas localizações que a gente vê, a gente pode ver, além de região de soalho, ele presente na língua, né? A gente também vê ele presente no lábio, também uma outra localização possível, palato e óculos maxilares, tá bom? Então, essa é uma paciente nossa, de 4 anos, também, se eu não me engano, ela esteve lá no ano passado. Então, ela chegou com essa lesão e muitas das vezes, quando a gente olha assim uma lesão, olha a coloração dessa lesão, né? A gente pode pensar num lipoma, né? Ou uma lesão neural, um chivanoma, outras lesões que não necessariamente um cisto dermoide, né? Se a gente for pensar em algumas possibilidades de diagnóstico, até mesmo lesões de glândula salivar menor, né? São algumas possibilidades que a gente pensaria vendo essa lesão de lábio superior. Então, é uma lesão, olha, com consistência macia, né? A gente não consegue ver flutuante, né? Assim, a gente diz que é uma característica, né? A gente faz uma compressão digital e fica uma marquinha do cisto dermoide. E aí, ele vai variar de tamanho, né? A gente pode ter algumas lesões pequenas ou lesões bem extensas, às vezes até mais de 12 centímetros. Ele é muito frequente em pacientes jovens, então, que eu digo jovens, de crianças jovens, dificilmente a gente ele vai estar aí mais ou menos terceira, quarta década, até mais ou menos segunda década de vida, né? Mais comum que a gente vê até a terceira década de vida. Normalmente o paciente não tem queixa de dor, essa criança já estava com essa lesão há 1 ano, mais ou menos, né? A gente só vai ter queixa de dor quando a gente tem uma infecção secundária acontecendo ali, e aí a gente vai ter a drenagem. O que acontece muito, às vezes, é a gente precisar de algum exame de imagem para ver se realmente não tem nada intraósseo, se realmente é uma lesão só em tecido mole, tá? Uma característica do cisto dermoide, além do epitélio pavimentoso estratificado, né, porque é o epitélio que vai estar ali recobrindo a mucosa, uma característica dele é a presença de queratina dentro do cisto, tá? Dentro da lesão cística. Isso é muito comum da gente observar. Então, além disso, a gente vai ter, se a gente está falando de um teratoma frusto, né? Então, ele tem que também ter um ou mais anexos cutâneos, diferentemente, e aqui saiu repetido, né? Mas diferentemente do cisto epidermoide, que a gente não vai ter anexos, tá? Então, o que vai diferenciar o cisto epidermoide do cisto dermoide é que eles vão ter basicamente a mesma histopatologia, né? Com relação ao epitélio, e no conjuntivo, o que vai diferenciar é que no cisto dermoide a gente vai ter outras glândulas anexas presentes naquela lâmina, diferentemente do cisto epidermoide. Então, assim, a imagem está com sangue, não está tão bonita, mas está muito bonita a presença dessa queratina, né? Caracterizando um cisto dermoide, tá bom?
Desculpa, eu falei Wesley, ela foi da São Leopoldo, não lembro o que eu falei, mas talvez da São Leopoldo. Ela foi feita a biópsia, né? Esse material a gente consegue ver exatamente aqui, ó, a presença de glândulas sebáceas. Então, a gente vê esse epitélio, né, estratificado, presente ali, esse tecido conjuntivo com áreas de extravasamento sanguíneo e a presença de glândulas sebáceas, né? Então, a característica dessas lesões, dessas estruturas no tecido conjuntivo ajudam a gente fechar e a pensar na possibilidade, né, a fechar o diagnóstico de cisto dermoide. Essa é uma paciente nossa da UERJ, não tem a foto microscópica, mas essa foi com diagnóstico de cisto epidermoide, tá? Que também lembre que a localização é possível na boca, localização comum, lábio, língua, tá? São algumas das localizações que a gente vê o cisto epidermoide, tá bom? A remoção é remoção cirúrgica, a gente pode fazer essa incisão intra ou extraoral, dependendo da localização que a lesão esteja, o prognóstico é excelente, né? E a recidiva é muito incomum, dificilmente a gente vai ver essas lesões recidivando, tá bom? Aí tem o QR Code de 2 casos também de cisto epidermoide e cisto dermoide, se eu não me engano, tá? 2 casos não, 2 artigos para vocês poderem também ler um pouquinho, selecionei alguns para a gente continuar, dar continuidade a esse nosso estudo, tá bom? A próxima lesão que a gente vai falar é o cisto do ducto tiroglosso, tá? Ou cisto do trato tiroglosso. Essa lesão surge a partir de um remanescente do ducto do tiroglosso. Então, o que acontece? Mais ou menos na 3ª ou 4ª semana de vida intrauterina, a gente tem a formação da tireoide. Essa tireoide ela vai se formar no primeiro momento ali próximo, mais ou menos, à região de forame cego, né, na nossa dorso da língua, ali na região de forame cego, e ela vai se deslocar para a posição que ela se encontra, né, lá onde ela fica, na tireoide, né, na região do pescoço. Então, nesse deslocamento que ela vai acontecer, né, essa migração, ela forma um ducto. E esse ducto que vai fazer essa migração. Durante o processo de embriogênese, mais ou menos na 7ª na 7ª semana da vida intrauterina, esse ducto vai sofrer uma atrofia, ou deveria sofrer uma atrofia. E por conta, né, da não atrofia desse ducto, né, do remanescente epitelial desse ducto, que a gente tem a formação do cisto do ducto tiroglosso. Então, teve o ducto, formou, fez com que a tireoide se deslocasse para a posição dela, esse ducto evoluiu. Nesses casos, a gente não vê a evolução desse ducto, ele continua lá, ele não sofreu atrofia. Não se sabe dizer por quê, né, que esse remanescente epitelial que fica ali vai desenvolver o cisto do ducto tireoglosso, a mesma coisa, há-se mil possibilidades para essa formação cística. Não se sabe se é uma lesão inflamatória, um processo inflamatório, um estímulo inflamatório local que faz com que haja a formação desse cisto, tá? Então, ele vai normalmente estar localizado na linha média, ele pode estar em qualquer localização, tá, gente? Não necessariamente a gente vai ver ele nessa localização que a gente vê mais comumente, na região anterior. A gente pode ver ele em qualquer localização desse processo, né, de deslocamento do forame cego até a chanfradura supraesternal. Então, normalmente ele está abaixo do ocioide, né? A localização preferencial é abaixo do ocioide, mas ele pode estar em qualquer localização, tá bom? O que pode acontecer é que, por exemplo, em recém-nascidos, quando a gente tem essa localização próxima, ali ainda em forame cego, faz com que haja uma obstrução, né, laríngea. Então, pode levar a uma dificuldade respiratória, né, em criança, né, principalmente em recém-nascido, porque a gente sabe que a manifestação mais comum dessa lesão é em pacientes jovens, principalmente antes dos 20 anos de idade, tá? Então, a gente vai ver uma tumefação móvel. Muitas das vezes, se ela estiver unida ao ocioide, ou até mesmo a língua, no deslocamento durante a deglutição e a fonação, a gente vai ver ele se deslocando, tá? Então, a gente vê essa lesão se deslocando. Quando ele se posiciona na supraesternal, a gente, na chanfradura, muitas das vezes ele não vai estar próximo à linha média, ele vai estar um pouco mais deslocado, né? Ele se desloca um pouquinho para poder se posicionar numa melhor localização,
tá? Então, normalmente, a gente vê ele menor do que 3 centímetros, mas a gente pode ver lesões extensas, chegando até mesmo 10 centímetros, tá bom? Então, essa imagem foi fornecida, né? Eu peguei lá no aplicativo da professora Mônica. Recomendo que vocês baixem, o aplicativo é excelente, né? Ele tem 100 lesões lá e ele fala sobre etiologia, características clínicas, radiográficas, e praticamente todas a gente consegue ver uma imagem, tá? Então, aqui a gente consegue ver essa lesão móvel. Aqui a gente não vai ver o móvel, né? Porque só mesmo palpando, mas a gente consegue ver esse aumento de volume ali próximo ao ocioide, tá? Em alguns casos, né, fica até mais submandibular, né, mais acima, tá bom? Mais para a região de soalho, às vezes. Então, essa é uma imagem do Neville também, que a gente consegue observar, né, essa lesão. Então, histopatologicamente, quando a gente faz a histopatologia, remove essa lesão e manda para o laboratório, a gente vai ver um epitélio pavimentoso estratificado, ou até mesmo um epitélio colunar, tá? Também acontece de ser uma lesão com vários tipos de epitélio presente, a gente pode ter outros tipos epiteliais, a gente pode ter um colunar, pseudocolunar, ou um cúbico ali presente também, tá bom? E muito comumente a gente tem a presença desses folículos tiroidianos. Então, a gente tem um tecido conjuntivo, né? Muito comumente não, a gente tem a presença desses folículos tiroidianos. Então, aqui vai ter um epitélio escamoso, né? Estratificado, esse tecido conjuntivo com a presença desses folículos tiroidianos, tá bom? Muitas das vezes a gente pede para que o paciente ele faça exames de imagem para identificar se ele realmente tem a tireoide, que isso pode ser uma tireoide primitiva. Então, pede para identificar, né, se ele realmente tem a tireoide, tem todos os hormônios ali funcionando de forma adequada, para que ele possa fazer essa remoção de forma despreocupada. Aqui também a gente tem músculo, né? A gente tem um tecido bem vasto aí presente, tá bom? Então, o tratamento, a gente vai fazer a remoção cirúrgica dessa lesão. A taxa de recidiva não é uma taxa alta, é uma taxa de recidiva aí de média de 10%. Rarissimamente a gente vai ter uma complicação, né, ou uma malignização. Então, os casos de carcinomas aí são raros, a gente vai ver em 1 a 2% dos casos, tá? Oi, desculpa, passei rápido. Pra vocês poderem pegar o QR Code aí, tá bom? O próximo cisto odontogênico que a gente vai falar é o cisto branquial. Ele vai ser formado por conta dos arcos branquiais durante o nosso processo de embriogênese. Então, normalmente, 95% vai ser do segundo arco, mas a gente pode ter do primeiro, do terceiro ou do quarto arco também. Então, no processo de embriogênese, a gente vai ter a formação, né, o desenvolvimento desses arcos branquiais, a fusão, formando bolsas e fendas, e vai ter a atrofia, né, o fechamento. Só que esse fechamento pode ser incompleto. Então, quando no processo de embriogênese a gente tem um fechamento incompleto, a gente vai ter a formação desses remanescentes epiteliais, esses remanescentes dos arcos branquiais, dando origem à lesão. A gente pode ver, muitas das vezes, eles, né, associados a um epitélio aprisionado, um epitélio até mesmo de linfonodos cervicais, tá? Então, a gente vai ver ele na região lateral superior do pescoço, vai estar próximo ali à borda do músculo externo cleidomastoide, né? Então, vai estar próximo, e também vai ser mais comum da gente ver em crianças e adultos jovens. Também é uma massa flutuante, variando de 1 a 10 centímetros. A gente pode fazer um diagnóstico diferencial também, né? A gente pode pensar na possibilidade que quando a gente estiver fazendo um diagnóstico diferencial, normalmente o paciente ele não tem queixa de dor, né? Mas pode acontecer dele ter alguma queixa de dor quando ele tem uma infecção secundária associada. Pode acontecer de fistular também, a gente ter a presença de fístulas, né? Essas fístulas vão a gente vai evidenciando para a pele, e alguns casos raros são bilaterais, tá bom? Então, a gente vê, ele tem uma predileção pelo lado esquerdo, 2/3 a gente vê no lado esquerdo, e normalmente 1/3 a gente vê do lado direito. Aqui, logicamente, a gente tem que lançar mão de exames de imagem para nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Então, ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e, obviamente, fazer um mapa AF, né, que é uma punção aspirativa por agulha fina, para que a gente consiga coletar o máximo que a gente conseguir de material antes da gente fazer
a remoção cirúrgica. Então, quando a gente remove essa lesão, a gente manda para o laboratório histopatológico e a gente vai... O que a gente vai observar? Então, ali próximo, a gente vai ter uma área, né, que tem a presença de alguns tecidos, e até acredita-se que durante o seu processo de formação ele esteja associado, sim, a um tecido linfóide. Então, basicamente, a gente vai ver um epitélio pavimentoso estratificado e a presença de alguns pontos de germes, tá? Linfoproliferativos. Então, a gente pode ver a presença. Então, a gente normalmente vê um epitélio colunar pseudoestratificado ou um escamoso estratificado, né? E a presença de algumas áreas linfoproliferativas, tá bom? E quando a gente também estiver falando de um processo inflamatório, também a presença de áreas inflamatórias. Então, logicamente, se é uma lesão com todas essas características que a gente falou anteriormente, a gente pode pensar em algumas possibilidades de diagnóstico. Então, diagnóstico diferencial, logicamente, a gente pode pensar no cisto dermoide, do trato do tireoglosso, a gente pode pensar no linfoma, no neurofibroma, entre outras lesões ali presentes, tá? A indicação de tratamento é a remoção cirúrgica e a recidiva, ela praticamente não acontece, tá? O cisto linfoepitelial oral, ele vai ser uma lesão rara na cavidade oral, né? A gente vai ver ele se desenvolvendo nas áreas de tecido linfóide oral. A gente sabe que tem algumas áreas linfoproliferativas, a gente chama de anel de Waldever, quando a gente tem ali a presença do pilar amidaliano. Então, a gente tem ali as tonsilas linguais, as palatinas, as adenoides faríngeas ali presentes. A gente tem outras áreas de tonsilas orais acessórias e agregados linfóides. Então, a gente vai ver a formação desse, né? Não se sabe ainda dizer como que ele se forma, né? Não se sabe dizer se é por um revestimento epitelial que sofreu uma queratinização, um envolveu, ou então um resíduo de glândula salivar, também a patogênese dele é incerta. Só se sabe que ele microscopicamente é idêntico ao cisto da fenda branquial que a gente acabou de falar, só que a diferença é que ele é bem menor, bem reduzido, tá? Então, comumente, quando a gente fala do cisto linfoepitelial oral, a gente vai ver na localização de soalho, de boca, ventre, de língua, e principalmente também a gente vê ali na borda, né, posterior da língua. Então, vai ser em áreas de tecido linfóide, tá? Normal ou até mesmo acessório. Também é comum em adultos jovens. Vai ser uma massa submucosa pequena, na maioria das vezes menor que 1,5 cm. No máximo, às vezes, a gente vê casos raros chegando a 1,5 cm, mas normalmente eles são bem pequenos. São firmes ou mole a palpação. Essa mucosa que recobre dele pode estar ulcerada ou não, às vezes ele pode traumatizar, né? O paciente traumatiza ali, e na maioria das vezes, quando ele procura o nosso atendimento, é porque ele traumatizou, então ele nem tinha percebido a presença daquela lesão ali, ele traumatiza, ele acha que, né, tem um aumento de volume, uma tumefação, ou drena, né, uma queratina ali presente, e aí ele procura o nosso atendimento. Então, normalmente o paciente não tem queixa de dor, e né, assim, normalmente está assintomático. Então, a gente vai ver, pela presença da queratina, já dá uma dica para a gente que ele pode ser um nódulo, né, esbranquiçado ou amarelado. Então, a gente vê exatamente aqui próximo de papila, né, foliácea e papila circunvalada, a presença dessa lesão, tá? Esse é um caso nosso lá da UERJ, foi feita a biópsia, né, tão bonitinho essa lesão, né, bem com esse tecido liso, recobrindo, né? A gente aqui não tem nenhuma lesão ulcerada, não teve nenhum trauma ali associado. Essa lesão nodular, né? Então, aqui também, aqui está um pouco fora de foco, mas esse foi até um trabalho apresentado, né, por um quase ex-aluno nosso. Então, a presença dessa lesão, aqui também região de borda posterior, próximo ali no tecido linfóide. E quando a gente vai fazer a histopatologia, basicamente, a gente vai continuar vendo esse epitélio pavimentoso estratificado, né, presente, vai estar sem projeção ou não. E o que chama a nossa muita atenção é a presença de tecido linfóide, tá? Então, a gente vai ver esse tecido linfóide dentro dessa cavidade, é o que chama muito a nossa atenção quando a gente olha essa lâmina. Então, a gente vê um epitélio, né, estratificado, escamoso estratificado, e a gente vê a presença desse tecido linfóide dentro da cavidade, tá bom? O tratamento é excisão cirúrgica, a gente não tem caso de recidiva. Agora, se você faz o exame intraoral, né, consegue observar, percebe que é um cisto linfóide, você tem contato com o paciente, você acompanha o paciente e o paciente não tem queixa, nenhuma queixa, muitas das vezes a biópsia nem é necessária, tá? A gente vai só realmente fazer o acompanhamento desse paciente. E aí a gente vai, né, dando sequência, né, nossos cistos não odontogênicos. Agora a gente vai falar do defeito de Staffing ou cisto ósseo estático.
O defeito de Stafford, ele vai ser uma concavidade focal no osso cortical, na superfície lingual da mandíbula. Acredita-se que o defeito de Stafford surja a partir de um processo salivar ali presente, de um resíduo de tecido glandular ali presente, que vai dar origem à lesão, né? Mas também tem uma hipótese de uma hiperplasia de um tecido glandular, e por conta dessa hiperplasia vai causar uma destruição óssea. Eles ainda não sabem identificar o que, mas só se sabe que histologicamente, quando você faz uma biópsia da local, o que você vê é a glândula salivar normal. Então, o que a gente vê nessa lesão é glândula salivar mandibular, tá? Submandibular, desculpa. E quando a gente vê, pode acontecer da gente ver ela mais anteriorizada também. Então, basicamente, quando a gente fala do defeito de Stafford, né, ou do cisto ósseo estático, a gente vai falar de uma lesão radiolúcida, assintomática, abaixo do canal mandibular, ali entre os dentes molares, entre as raízes dos molares e, né, entre as raízes dos molares, não, desculpa, na região dos molares, abaixo do ângulo, né, do canal mandibular, ali próximo ao ângulo da mandíbula. Então, ela é uma lesão bem circunscrita, com as bordas escleróticas. Pode acontecer dela ser bilateral, tá? Tem uma predileção pelo gênero masculino. A gente vê aí em pacientes mais velhos, até ela é questionada, porque antes acreditava-se que fosse uma alteração de desenvolvimento, mas aí como é que a gente vê ela em pacientes mais velhos ou até mesmo idosos, tá? E quando a gente está falando de lesões anteriores, quando a gente estiver falando de lesões posteriores, ela vai estar associada a submandibular. E quando a gente estiver falando dela mais anteriorizada, a gente vai estar falando de sublingual, tá? Então, basicamente, quando a gente vê exatamente isso, uma lesão circunscrita unilocular abaixo do canal mandibular, próximo ao ângulo da mandíbula, tá bom? Aqui em maior aumento, né, essa radiografia panorâmica, e a gente consegue ver essa lesão bem circunscrita abaixo do canal mandibular e próximo ao ângulo da mandíbula. A mesma coisa aqui pode acontecer, que ainda está na próxima região dos molares, né? Essa lesão circunscrita, né, unilocular, próximo ao canal mandibular também. Aqui em maior aumento, a mesma lesão que a gente viu aqui nessa radiografia panorâmica, um corte em maior aumento. Então, para a gente fazer o diagnóstico, né, a gente pode, normalmente, né, ainda mais no serviço público, a gente não lança mão de exames muito complexos, então o exame de panorâmica é o suficiente para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Como a gente chama que é um cisto ósseo estático, vocês vão ver que ele não cresce. Se acontecer o crescimento, ele é muito pequeno. Então, a gente faz o acompanhamento radiográfico, caso, né, tenha alguma dúvida, ou então a gente confirma através de uma tomografia computadorizada, ou CONIBIM, e a gente pode lançar mão de uma celulografia. E o que a gente vai ver ali? Vai identificar, né, vai ter certeza de que a gente tem uma glândula salivar normal ali presente e ajudando a gente a fechar o nosso diagnóstico de defeito de Stafford, tá? Então, a biópsia não é necessária, né? Não tem por que fazer tratamento nesse paciente, não tem o que tratar, e o prognóstico é excelente, tá? O cisto ósseo simples, ele é um pseudocisto, ele não é um cisto verdadeiro. A gente não tem, para a gente chamar de cisto, a gente tem que ter um recobrimento do epitélio, né? Ou esse revestimento epitelial completo, né? Então, no caso do cisto ósseo simples, isso não acontece, então por isso que ele é um pseudocisto. Ele, na maioria das vezes, ele é uma cavidade vazia, então você vai ter um cisto intraósseo vazio. Quando a gente faz a punção exploratória ou punção aspirativa, a gente não vê nada vindo no nosso êmbolo, né? Essa cavidade normalmente está vazia. Quando vem às vezes um conteúdo sanguinolento, meio seroso ali presente. Também é muito discutido, como todos esses cistos não odontogênicos que a gente falou hoje, a etiologia é extremamente controversa, né? Acredita-se que alguns casos, né, até quando o paciente até relata que também alguns falam que teve um trauma, mas a maioria nem sabe se teve um trauma, que teve um trauma hemorragia. Então o paciente ele teve um trauma, teve um extravasamento de sangue para aquela região. A partir do momento com essa hemorragia, ele vai se liquefazer ali aquele tecido ósseo e aos poucos vai sendo reabsorvido. E aí acredita-se que seja, mas isso não é nada comprovado, né? Em alguns casos acredita que seja uma obstrução, né, venosa, ou então até mesmo uma necrose isquêmica daquele tecido medular. Ele pode acontecer em qualquer osso no corpo, tá? A gente não vê acontecendo só nos ossos gnáticos, né? A gente vê normalmente ele acontecendo em ossos longos, a gente vê aí fêmur,
húmero, são alguns das metáfises presentes dos ossos longos. Quando a gente vê presente nos ossos gnáticos, ele tem uma predileção pela mandíbula, então a gente vai ver ele normalmente na região de pré-molar e molar, tá? Na região posterior de mandíbula, e ele pode acontecer também em região de sínfise. Não tem nenhuma predileção por gênero, a gente vê normalmente ele em pacientes jovens, tá? Aí um pico na segunda década de vida. Normalmente eles são assintomáticos, tá? Dificilmente você vai ver um paciente chegando. Normalmente o paciente vai fazer um tratamento odontológico, né? Fez uma radiografia de rotina e aí foi identificada essa lesão e acaba sendo encaminhada para o estomatologista para que faça uma avaliação. Então, a gente vê em poucos casos, em poucos pacientes, um aumento associado à dor, né? Que acontece de grandes tamanhos, né? A gente vê ele se estendendo e associado à dor e até mesmo parestesia por conta desse crescimento, né? Ele vai comprimir estruturas importantes. Então, ele vai variar de tamanho, a gente vê ele de pequeno, de 1, 2, 3 centímetros até 10 centímetros. É uma lesão normalmente radiolúcida unilocular, bem delimitada. Uma característica dela, eu vou mostrar para vocês, que a gente fala que isso não quer dizer que seja patognomônica, tá? Que caracterize a lesão, mas é uma característica que o cisto ósseo simples tem, que é a projeção em dedos de luva. Você vai ver que parece, né, projeções de uns dedos. A gente vai ter a presença de dentes normalmente associados ali vitais. Pode acontecer da gente ter uma reabsorção radicular em alguns casos, tá? E acontece em alguns casos também da gente ver, principalmente quando a gente tem recidiva, quando ele estiver associado a uma lesão fibrosa, uma displasia cemento ósseo florido ou algumas outras lesões fibrosas. Então, aqui, ó, é uma lesão unilocular, bem delimitada, né, radiolúcida, presente ali na região de pré e molar. Aqui um aumento de volume aqui, ó, exatamente dá para a gente ver aqui, ó, essa projeção aqui, né, entre as raízes dos dentes, dos ápices dos raízes, é que a gente chama de dedos de luva, tá? Que parecem uns dedinhos aqui se projetando. Aqui uma outra imagem, tá? Uma lesão arredondada, né, mas elíptica também, ali presente nas raízes dos molares. Logicamente, aqui a gente pode pensar em algumas possibilidades diagnósticas, né? Alguns tumores odontogênicos que a gente vai também falar ao longo do nosso curso, a presença de alguns tumores odontogênicos que fazem a gente pensar também num ceratocisto odontogênico, algumas possibilidades diagnósticas também presentes, tá? Como a gente falou, ele é um pseudocisto, ele não vai ter um revestimento epitelial acontecendo, a gente não vai ver epitélio, né? A gente só vai ver um tecido conjuntivo fibroso, bastante vascularizado, né? E quando a gente tem a presença de sangue, a gente pode ter áreas também que a gente só vê tecido conjuntivo fibroso, né? Um processo inflamatório associado. Em alguns casos, a gente vai ter essas áreas de calcificação também acontecendo nessas áreas mais basofílicas, tá bom? Na maioria, quando a gente fala que a gente vai lá, faz a punção, ou então abre, né? Abre a loja óssea, entra nessa cavidade. Na maioria das vezes, ela é uma cavidade vazia, que aquela parede ela vai estar bem lisa, bem brilhante. Em alguns casos, a gente já falou que a gente vai ter esse fluido seroso sanguinolento. Então, a gente vai fazer, que vai ajudar a gente a fechar o nosso diagnóstico, obviamente, é uma boa anamnese, um exame de imagem, e quando a gente vai fazer a biópsia. Então, a gente vai fazer uma exploração cirúrgica, vai curetar aquela lesão, vai promover um sangramento, e aí, a partir desse momento, a gente vai acompanhar esse sangramento, vai induzir essa regeneração óssea, e a gente vai acompanhar de tempos em tempos, radiograficamente, esse paciente, tá? A gente pode ter uma recorrência, principalmente quando a gente estiver falando de lesões associadas às lesões fibroósseas, tá bom? O prognóstico dessa lesão é excelente, tá? A gente tem total sucesso. E o cisto ósseo aneurismático, que é a última lesão que a gente vai falar hoje, também é um pseudocisto. Ele também é uma mesma discussão do cisto ósseo simples. Não se sabe explicar a etiopatogenia dele, não se sabe se acredita-se que seja também uma malformação vascular ou algum tumor hemodinâmico que esteja ali presente, mas só se sabe que dentro dessa lesão, diferentemente que a gente viu que na grandes casos dos casos do cisto ósseo simples, a gente viu uma cavidade vazia, a gente vai ver uma cavidade cheia de sangue. Então, vai estar uma presença de sangue dentro dessa cavidade óssea, dentro dessa lesão intraóssea, tá? Também acomete pacientes jovens, normalmente com menos de 30 anos, e ele tem uma característica também diferente do cisto ósseo simples. A gente pode ter aqui uma queixa de dor, tá? Porque a gente não via
no cisto ósseo simples. Então, também está presente em ossos longos, mas a gente vai ter também nos ossos gnáticos. Tem uma ligeira predileção pelo gênero feminino. Também acomete região mandíbula, também região de molares, mas a gente também pode ver na maxila sendo atingida. Então, normalmente, diferente do cisto ósseo simples, a gente vê ele se estendendo, ele vai ter um aumento de volume, o paciente vai relatar dor, pela compressão, pelo crescimento, ele é mais destrutivo, então a gente vai ver acontecendo uma parestesia, né, dependendo da inervação que ele esteja. Pode ocasionar, por conta da destruição óssea, mobilidade desses dentes, migração desses dentes, tá? E a reabsorção também de alguns dentes, reabsorção radicular de alguns dentes envolvidos, tá bom? Quando a gente estiver falando das lesões maxilares, pode acontecer da gente ver essa projeção para o seio, até mesmo causando obstrução nasal e sangramento. Quando a gente fala da radiografia, essa lesão uni ou até mesmo multilocular, dependendo do tamanho, né? A gente vai ter o quê? Uma expansão e um adegalçamento dessa cortical, né? Em pontos até mesmo a destruição dessa cortical. Então, a gente fala que é forma de sopro para fora, distensão em forma de balão, tá? Essas margens, elas podem ser bem ou mal definidas e, em alguns casos, em algumas áreas, a gente tem a presença de um osso reativo. Então, aqui, ó, a gente vê o adegalçamento dessa cortical e até mesmo aqui o rompimento, dando esse aspecto de sopro para fora, tá? Isso é uma característica do cisto ósseo aneurismático. Então, quando a gente vai fazer histopatologia, é muito perigoso até a gente manipular, né, a nível ambulatorial, a gente tem que ter certeza dessa lesão por conta de um sangramento exacerbado, né, porque é uma lesão vascularizada. Então, a gente, né, tem que ter toda uma precaução para a gente manipular. Então, a gente vai ver a presença de sangue ali dentro, tá? Então, basicamente, a gente vê um tecido fibroblástico, em alguns casos, até umas células gigantes multinucleadas ali presentes nesse tecido conjuntivo fibroso, e vai ver sangue, né? O extravasamento de sangue dentro dessa cavidade. Então, basicamente, é isso que a gente vê no cisto aneurismático. Então, a gente fala que, quando vai manipular, parece esponja embebida de sangue, que você abre, para, ela já enche. Aí vai, enche, né? Ela tem uma lesão muito vascularizada. Então, em alguns casos, a gente pode lançar mão de uma criocirurgia ou até mesmo embolizar essa lesão para que você consiga remover toda a lesão sem ter um sangramento exacerbado. Então, pode acontecer de recidivar, tá? E, normalmente, a ressecção ela é uma ressecção mais extensa, exatamente para a gente evitar essa recorrência ou essa recidiva da lesão, tá bom? Então, a gente encerra aqui o nosso conteúdo.